É difícil imaginar como os povos antigos conseguiram erguer esse monumento colossal, mas eles conseguiram. Arqueólogos irlandeses finalmente chegaram ao outro lado da porta de pedra, na calçada dos gigantes. Na segunda imagem, a câmera ultrapassou a face da rocha. O homem que operava a câmera prendeu a respiração. Ele havia perfurado 12 metros de basalto de 60 milhões de anos para chegar ali. Esperava encontrar um vazio, uma cavidade, uma depressão resultante do resfriamento da lava. O que a lente revelou, em vez disso, foi um corredor reto estruturado e reforçado internamente. Lá dentro, havia pedras esculpidas, e então chegava-se a uma câmara bastante espaçosa. E antes mesmo que ele pudesse processar o que estava vendo, algo mais profundo na escuridão se iluminou sozinho. Ele nunca mais voltou. O homem na face do penhasco se chamava Kieran O'Hara, ex-arqueólogo de campo. Passou anos realizando levantamentos subterrâneos ao longo da costa irlandesa antes de se afastar completamente do trabalho institucional. Os colegas que o conheciam sempre o descreviam com a mesma palavra cauteloso. Cauteloso ao extremo. Ele não escrevia posts especulativos em blogs, não defendia suas teorias favoritas em conferências depois da abertura do bar. Ninguém que trabalhou com ele por uma década jamais o ouviu dizer algo mais contundente do que os dados. Então, quando ele dirigiu sozinho até a calçada dos gigantes antes do amanhecer, com um martelo rotativo pesado no porta-malas e sem nenhuma permissão no bolso, já era um homem agindo de forma completamente atípica. Eis a questão. Ele afirma que não participou de nenhuma investigação oficial sobre a suposta porta de pedra móvel na calçada, porque não havia investigação oficial. Havia apenas filmagens turistas com celulares. Vejam. Guardas florestais descrevendo o que achavam ter visto para colegas durante o café. Pequenos trechos circulavam discretamente entre pesquisadores que não queriam ter seus nomes associados a nada disso. Os vídeos nunca chegaram à mesa de nenhuma revista geológica. Eram encaminhados, revisados em particular e arquivados. A maioria foi descartada em menos de uma semana. Formações de basalto não se abrem. Elas fraturam. Elas desabam. Elas não deslizam suavemente para o lado, mas as imagens mostraram exatamente isso. Enquanto todos os outros olhavam para o movimento, O'Leary encarava a borda da porta. Ele assistiu ao mesmo clipe de 15 segundos repetidamente durante uma semana. Imagens de vídeo foram capturadas pela câmera. E você pode ver nessas imagens fantásticas a porta se abrindo aqui. Então ele pegou um mapa topográfico da costa da ponte na prateleira acima de sua mesa, marcou a seção do penhasco em questão e começou a lê-lo como um contador forense lê um balanço patrimonial, procurando por algo que alguém tentou esconder. Esse detalhe foi o que o levou até o penhasco naquela manhã, e o que ele encontrou na rocha ao redor foi o que o fez parar. Chamar isso de levantamento topográfico revela o que a borda escondia. Pense no que o basalto deveria fazer. Conforme a lava esfria, ela se contrai. Ela se divide nas estruturas colunares que tornaram a calçada famosa. Aquelas altas fendas hexagonais de pedra que os turistas escalam todo o verão. As fraturas parecem geométricas à distância, mas em nível microscópico são irregulares. As linhas de tensão nunca são uniformes. Qualquer deslocamento natural ou provocado pelo homem deixa uma marca. Bordas esfareladas, areia deslocada, microfraturas ramificando-se pela pedra circundante. Nem mesmo um terremoto move o basalto de forma limpa. Ele o dilacera. As imagens da porta se movendo não tinham nada disso. Sem detritos, sem poeira, sem emenda visível, apenas um deslocamento controlado, seguido de imobilidade, como um cofre se selando de volta na falésia. Esse detalhe o cativou, não o espetáculo, a limpeza. Porque a limpeza não ocorre em rochas vulcânicas. Limpeza implica tolerância. Tolerância implica usinagem. Usinagem implica que alguém em algum momento decidiu exatamente quanto espaço uma peça de basalto em movimento poderia ter. Isso não é algo que a geologia faça. Então ele estacionou longe do centro de visitantes, caminhou pela trilha no penhasco antes da chegada dos primeiros grupos de turistas e escolheu entrar por um ponto diferente da porta principal. Essa teria sido a jogada óbvia e teria falhado, mas o desvio foi suficientemente preciso para que qualquer estrutura interna paralela à porta interceptasse a linha de perfuração. Ele posicionou a Hilt TE-70. Encaixou a broca de 40 mm com ponta de carboneto que se estendia por meio de conexões que lhe permitiam alcançar o furo sem alargar o ponto de entrada. Suas mãos estavam firmes.
Sua respiração lenta. Ele passara horas naquela manhã mapeando a face da rocha apenas pelo tato, traçando mudanças de textura e sutis alterações de coloração. Nada disso era prova. Tudo era sugestão. Quando você era mais jovem, diziam que elas foram formadas por um gigante enorme, que juntou todas essas rochas. Mas quando você descobre a verdadeira história, acho que essa é uma das partes mais fascinantes da geologia da Irlanda do Norte. Existe uma arte em interpretar o basalto que ninguém ensina em sala de aula na universidade. É preciso passar anos com a pedra para saber o que ela está lhe dizendo, para onde fluem as linhas de tensão de resfriamento, onde as colunas se encaixam e onde apenas fingem se encaixar, onde a rocha é densa e onde, contrariando todas as expectativas, ela é oca. Oria viveu esses anos. Ele pressionou a palma da mão contra a face do penhasco e fechou os olhos por um longo momento antes de escolher seu lugar. Independentemente do que a rocha estivesse lhe dizendo, ele queria ter certeza de que estava ouvindo corretamente. Ele escolheu seu lugar. Ele apertou o gatilho, e o que quer que estivesse esperando do outro lado do penhasco estava prestes a deixar de estar oculto. A descoberta camada comporta-se exatamente como o basalto deveria se comportar, densa, inflexível, previsível. A poeira expelida pela perfuração corresponde às finas partículas escuras de basalto, produzidas sob tensão, sem cavidades, sem fraturas, sem anomalias no feedback. Esse fenômeno criou a calçada dos gigantes há 60 milhões de anos. É um processo que ainda está ocorrendo. Qualquer pessoa que já tenha perfurado basalto profissionalmente consegue perceber nos primeiros 30 segundos se a rocha vai surpreendê-la. Esta rocha não o surpreende. Ele continua devagar, com calma, ajustando o ângulo, compensando o aquecimento da broca. A face do penhasco está fria contra seu ombro. O vento vindo do Atlântico diminuiu. Em algum lugar lá embaixo, a maré está virando contra agora as pedras da calçada inferior. Aquele som grave e oco da água encontrando o basalto tem sido a trilha sonora desta costa por 60 milhões de anos. Minutos se passam. O buraco se aprofunda. Nada muda até que tudo muda. Não há aviso, nenhuma diminuição da resistência, nenhuma mudança no tom. Num instante, a broca está cortando a pedra sólida no seguinte. Não está mais. A força necessária para manter o movimento para a frente desaparece tão abruptamente que a furadeira avança 7 centímetros antes que ele consiga soltar o gatilho. A vibração através da carcaça muda completamente de caráter, passando de uma vibração densa e áspera para algo oco, aberto, vazio. Ele desliga a energia e mantém a posição. Por vários segundos, ele não se move, não respira. Ele escuta, maior do que nenhuma corrente de ar. Para fora sem eco, sem movimento do outro lado da brecha. Qualquer espaço que ele tenha acabado de abrir está se abrindo para o exterior. Está selado, contido. Maior que e o silêncio que o atinge através daquele buraco não é o silêncio de uma cavidade vazia. É o silêncio de um espaço que permaneceu quieto por muito tempo e não quer ser perturbado. Ele puxa a broca o suficiente para confirmar a perfuração. Sem avalanche de detritos, sem colapso, sem fratura secundária, apenas uma transição limpa do basalto sólido para o nada. Ele coloca Ailt no chão ao seu lado. Suas mãos ainda estão firmes, mas seu pulso está em um ritmo anormal. Ele o sente na garganta. Um ritmo acelerado e tenso que nada tem a ver com o esforço físico dos últimos 40 minutos. Ele está, como ele mesmo admite mais tarde, apavorado. Não da perfuração não de ser apanhado, mas sim do que ele acabou de abrir. E eis o que ele ainda não sabe. Ele ainda não viu o que tem lá dentro. Não verá por mais 12 minutos, enquanto instala a câmera. Então, se você ainda está comigo, me faça um favor e inscreva-se no canal. Porque o que sai daquele buraco quando ele envia a câmera é algo que a maioria dos canais não mostra. E vamos analisar cada frame juntos. No momento, tudo o que ele sabe é o seguinte. O vazio do outro lado da perfuração não está vazio. Ele consegue senti-lo. Só não sabe o que o preenchia. Nos primeiros 5 metros, ele não alarga o buraco imediatamente. Espera, segura uma tira de papel fino contra a abertura. Nada se move. O ar do outro lado está estagnado, imóvel, o que já descarta a maioria das explicações naturais que ele esperava encontrar. Tubos de lava liberam gases. Cavidades de falhas ecoam vazios naturais selados no basalto. Este buraco não permanece estruturalmente intacto por 60 milhões de anos. Este sim,
Pense nisso. As paredes do que quer que esteja lá dentro se mantêm sob seu próprio peso, 60 milhões de anos depois que a rocha ao redor esfriou. E nenhuma coluna de basalto acima desmoronou para preencher a lacuna. Cavidades naturais seladas não se comportam assim. Cavidades artificiais sim. Só então, ele começa a alargar a entrada. Não o suficiente para escalar. Ele mesmo não vai entrar. O equipamento que ele usa é um pequeno robô de inspeção com esteiras. O tipo usado para inspeções de esgoto, modificado com um anel de LED mais brilhante e um cabo reforçado que o conecta a um monitor portátil. Ele o empurra para frente através da abertura. Observa-o ultrapassar a parede dos fundos da coruja. Espera a câmera estabilizar e então vê o chão. O espaço do outro lado não é um recanto, é um corredor. O chão se estende para frente em linha reta. As paredes têm uma largura aproximadamente constante. O teto, que em basalto bruto deveria ser irregular, fraturado, desnivelado, é, em vez disso, inquietantemente plano. Não polido, mas plano como uma superfície se torna quando algo se importa com o quão plana ela é. Há uma diferença entre uma caverna, que por acaso é plana, e um espaço que foi mantido plano. Este é o segundo tipo. Ele aperta o monitor com mais força. Ele o estava apoiando contra o estômago. O robô continua rolando. 5 metros. 8. É então que as formas suspensas aparecem. Ele para o robô. Ele não narra. Ele não respira. O título já dizia que o outro lado da porta não estaria vazio. Os primeiros 5 metros provaram isso. Os próximos 5 metros pioraram a situação. Na costa da Irlanda do Norte, pilares de pedra emergem da terra em formas tão perfeitas que parecem impossíveis. Esta é a calçada dos gigantes. As formas suspensas. As formas são escuras suspensas regularmente espaçadas. Elas distorcem a luz de forma estranha, absorvendo mais do que a rocha ao redor deveria. Elas não brilham. Elas não refletem. Elas bebem. O chão sob eles é mais escuro que o basalto no ponto de entrada manchado e irregular. Poças rasas de líquido dispersam o feixe do rastreador em reflexos quebrados, que ondulam levemente mesmo quando o próprio rastreador está parado. O rastreador conta 7 deles no primeiro grupo, e mais adiante, mais difíceis de distinguir através da névoa. O espaçamento entre eles nunca varia. Sejam lá o que forem, alguém os pendurou com cuidado. Esta é a extensão da versão pública da filmagem antes do corte. A gravação completa e sem cortes está no comentário fixado e a análise quadro a quadro está em nosso arquivo exclusivo no Patreon. Link abaixo. O que você está vendo aqui já foi editado não para maior clareza, mas para que o que permanece no quadro por tempo suficiente seja visto com nitidez. Quando a gravação recomeça, o veículo já passou pelo aglomerado suspenso. A atmosfera está mais densa, as bordas se suavizam e o contraste diminui. A umidade fica suspensa no ar densa o suficiente para confundir a percepção de profundidade da câmera, e então o chão muda. A superfície escurece em alguns pontos. As pegadas comprimem uma fina camada de algo mais macio que rocha, provavelmente água, ou algo semelhante. Poças rasas aparecem nos pontos mais baixos, finas camadas irregulares refletindo a luz em padrões fragmentados. Os reflexos nunca formam imagens nítidas como em um espelho. Eles ondulam mesmo quando o veículo está parado. Ou o líquido não está parado. Ou a superfície abaixo dele não está. Oryx diminui a velocidade do rastreador. O ângulo da câmera inclina-se em direção ao solo. Não há direção de fluxo, nenhuma fonte visível. A cor é difícil de definir na câmera escura, quase preta, sob luz direta, mas quando o ângulo muda, nuances sutis transparecem em tons que não combinam com o basalto ao redor, sugerindo que não se trata apenas de água parada sobre a pedra. Ele não coleta uma amostra. Não trouxe nada que pudesse conter com segurança o que quer que fosse. Sua mão treme nos controles. Ele só se dá conta disso quando tenta fazer um ajuste fino, e o robô se desvia mais do que o pretendido. Ele coloca o monitor de lado por um segundo, pressiona a palma da mão contra a pedra fria do penhasco atrás dele e espera que se estabilize. Então ele inclina a câmera para cima. Agora você entende por que ele nunca entrou lá pessoalmente. As vigas embutidas seriam fáceis de passar despercebidas. A luz incide sobre algo no teto que não combina com a textura ao redor. Algo linear, que corta diretamente o fluxo natural da rocha. A lente estabiliza. O padrão se revela. Há estruturas embutidas no teto, não salientes, não suspensas, integradas, estendendo-se horizontalmente pela cavidade, interceptando a rocha acima em intervalos regulares e mensuráveis. Elas se assemelham a vigas parcialmente obscurecidas pelo material circundante, mas suficientemente distintas para quebrar completamente a continuidade do basalto. Elas não seguem linhas de fratura orgânicas.
Elas as cortam transversalmente, mantendo trajetórias retas onde a própria rocha normalmente se curvaria ou quebraria. Reforço estrutural ou algo semelhante. É aqui que a coisa complica. O basalto da Calçada dos Gigantes tem 60 milhões de anos. Seja lá do que forem feitas essas vigas, o basalto se formou ao redor delas, e não o contrário. Leia isso de novo. Seja lá do que forem feitas essas vigas, elas já estavam lá quando a lava esfriou, há 60 milhões de anos, antes da diversificação dos mamíferos, antes do Oceano Atlântico, como o conhecemos, ter terminado de se formar. Algo colocou reforço estrutural em um corredor na Calçada dos Gigantes, e então toda a costa norte de Antrim esfriou ao redor, e ainda está firme. O espaçamento entre elas corresponde quase exatamente ao espaçamento das estruturas suspensas. O que quer que esteja pendurado no teto e o que quer que esteja sustentando o teto fazem parte do mesmo sistema. Não são dois fenômenos, são um só. Oria se afasta do monitor. Ele olha para o penhasco, para as colunas de basalto que se elevam acima dele para o céu, que começa a clarear rumo ao amanhecer sobre o Atlântico. O ponto turístico natural mais fotografado da Irlanda do Norte está situado sobre algo que não é natural. Ele sabia disso intelectualmente nos últimos 3 minutos. Só agora está começando a assimilar. O título já indicava que o outro lado daquela porta não estava vazio. A essa altura, não vazio já não descreve a situação por completo. O espaço está ocupado. O espaço foi projetado. O espaço vem sendo projetado há mais tempo do que a própria espécie humana existe. E então, a 15 metros de altura, algo dentro dele se ilumina sozinho. O sinalizador. A 15 metros, o robô continua se movendo. A 10 metros da entrada, 12:15. O sinal permanece praticamente estável, mas não perfeitamente. Breves oscilações, pequenas rajadas de interferência que se propagam pela transmissão e desaparecem antes que ele precise reagir. As rajadas estão aumentando em frequência e não correspondem a nenhum perfil eletromagnético com o qual ele esteja familiarizado por seu trabalho anterior em basalto profundo. O basalto é eletromagneticamente silencioso. Ele não gera esse tipo de estática. Algo dentro daquela cavidade está produzindo isso. Ele não sabe o que. Ele não sabe como. Ele só sabe que o padrão está subindo, e quanto mais o rastreador se aproxima, pior fica. Então acontece muito rápido. Tão rápido que é fácil perder em uma única visualização. Um clarão de luz mais brilhante que o próprio LED do veículo explorador surge no quadro à frente. O clarão reflete na umidade do ar, criando um brilho momentâneo na lente. Então, desaparece. Sem fonte, sem brilho residual, nada. Ele pausa o veículo, mantém a posição e espera. O espaço à frente permanece escuro. Ele percorre a gravação, isolando os quadros onde o clarão aparece. Ele está lá consistente em vários quadros. Não é uma falha, não é um reflexo das luzes do veículo, em uma superfície que ele não consegue ver. A geometria não permite isso. O brilho sobe e desce em um padrão que os feixes do veículo não poderiam ter produzido. O veículo estava parado. Algo externo. Algo dentro da cavidade. Algo que produziu sua própria luz brevemente e depois parou. Seu polegar paira sobre os controles. Ele não empurra o veículo para frente não por um longo momento. Seja lá o que tenha sinalizado, e ele está usando essa palavra agora em sua mente sinalizado, estava respondendo à presença do veículo. Ele não tem como confirmar isso. Ele também não tem como descartar essa possibilidade. Ele reproduz o sinal de alerta mais uma vez, e depois uma terceira. O brilho aumenta, se mantém, diminui, aumenta, se mantém, diminui. Quase rítmico, quase deliberado. O tipo de sequência que você projetaria se quisesse que algo fosse registrado como um sinal, e não como uma falha. Ele sabe que está interpretando demais. Também sabe que trabalha nessa área há tempo suficiente para confiar em seu reconhecimento de padrões. Ambas as coisas são verdadeiras ao mesmo tempo. Ele reflete sobre isso por um momento na fria encosta do penhasco, na Calçada dos Gigantes, com um monitor no colo, mostrando um corredor cuja existência ninguém conhece oficialmente. Estática pisca na tela. A imagem distorce, estabiliza, distorce novamente. Quanto mais ele avança, menos estável tudo se torna. A 20 metros da entrada. É aí que a transmissão para não por escolha dele. O veículo de esteiras perde tração na superfície macia. As esteiras giram em falso sem ganhar terreno. A interferência no sinal atinge um nível em que ele corre o risco de perder a conexão completamente. Ele tenta pequenos ajustes. Nenhum deles funciona. Então, ele toma a decisão da maneira que todo operador cauteloso toma. Ele recua.
Mas o que passa pela lente na saída é a parte que o manteve acordado por semanas depois. A retirada. O robô refaz seu caminho lentamente. O mesmo chão escuro, as mesmas vigas embutidas no teto, ainda traçando suas linhas retas e artificiais sobre a rocha natural. Assistindo à reprodução mais tarde, ele cronometra os intervalos entre elas. Elas nunca variam nem por um único fotograma. Seja lá o que for que tenha definido o espaçamento naquele teto, fez isso uma vez perfeitamente. E depois desapareceu. Ou não desapareceu, e então as formas suspensas reaparecem penduradas, inalteradas exceto que não completamente. Inconsistências sutis em suas posições quase imperceptíveis. Nada que ele pudesse provar em um único fotograma, mas o suficiente para que, assistindo à filmagem para frente e depois para trás, ele não tivesse mais certeza de que aquelas formas estavam exatamente no mesmo lugar quando o robô passou por baixo delas pela primeira vez. Os ângulos estão errados por frações de grau. As sombras não caem exatamente onde caíam na ida. Uma delas está pendurada com uma rotação ligeiramente diferente. Outra se deslocou talvez 1 centímetro, talvez menos ao longo de seu eixo longitudinal. Pequenas coisas. São aqueles pequenos detalhes que você pode acabar não percebendo se assistir à filmagem apenas uma vez. Ele assistiu mais de uma vez. Ele não diz que eles se moveram. Ele diz que não pode ter certeza de que não se moveram. O título prometia que o outro lado daquela porta não estaria vazio. A essa altura, você já entende a pior parte dessa promessa. Não estar vazio não significa apenas que o corredor está cheio de coisas. Significa que as coisas no corredor podem não estar esperando. Elas podem estar observando. O robô de perfuração limpa o corredor. A luz de fora invade a imagem, enquanto a unidade se aproxima do furo de saída. Ela avança de volta para o ar livre na face do penhasco. A operação termina ali. Ele não reinsere o robô. Ele não tenta uma segunda passagem. Ele remove seu equipamento, o guarda e sela o ponto de entrada. Não permanentemente, mas de forma limpa o suficiente para que, do lado de fora, a face da rocha pareça intocada. Sem linhas de fratura, sem detritos residuais, sem evidências de que qualquer perfuração tenha ocorrido. Ele trabalha rápido, fica olhando para o poço lacrado como quem olha para uma porta que não tem certeza se trancou. Da trilha no penhasco na manhã seguinte, você passaria por ele sem notar nada. Os turistas viram e continuam passando por ali desde então. O que ele não revela? A porta de pedra, aquela que deu início a tudo, aquela que turistas e guardas florestais relataram ter visto se abrir, não foi vista, se abrindo novamente desde então. Bem, isso é emocionante. Hoje mais cedo. Hoje, nos disseram que turistas e guardas do National Trust viram o lendário Finn desaparecer em uma passagem mágica na rocha, aqui na calçada dos gigantes. Nenhum movimento adicional. Nenhuma filmagem adicional. Nada. Seja qual for o padrão de funcionamento, ele não se repetiu. Se isso significa que está concluído ou que está à espera de algo, depende inteiramente do que se imagina existir do outro lado. Mas se a cavidade alcançada por Aurélia corre paralela àquela seção do penhasco, e se a estrutura encontrada por Aurélia existe ao lado daquela observada do lado de fora, então a implicação é inevitável. O que quer que esteja atrás daquela porta não está vazio. Não é uma cavidade. Não é um vazio natural, esculpido por lava resfriada ou milênios de infiltração de água. É estruturado, deliberado oculto dentro de rocha vulcânica sólida, com um nível de cuidado que sugere que quem o construiu não queria que fosse encontrado. Não há registro oficial de nada disso. Nenhuma documentação arquivada no National Trust. Nenhuma descoberta publicada. Apenas o relato de um homem que mapeou a face de um penhasco à mão, perfurou sua seção mais fina e enfiou uma câmera na escuridão do outro lado. Todos os outros especialistas consultados sobre as imagens da porta que se moveu recusaram-se a comentar ou reafirmaram a posição geológica padrão de que as formações de basalto não se movem. Portanto, as imagens devem ter sido mal identificadas, editadas, ou ambas as coisas. Oria parece não discordar que o basalto não se move. Ele simplesmente acha que o que quer que tenha se movido na calçada dos gigantes não era tecnicamente basalto, ou pelo menos não apenas basalto. Ele foi cuidadoso na forma como descreveu o que viu, mediu preciso. Mas em um ponto ele nunca hesitou, nunca suavizou, nunca qualificou. Ele nunca chamou isso de natural. As imagens não mostram tudo o que havia lá dentro. Não podem mostrar. A lente distorce. A umidade interfere. A profundidade é comprimida. A gravação, em suas próprias palavras, é mais nítida do que o que ele viu em tempo real. O que significa que seja lá o que a câmera não captou, seus olhos também não viram primeiro.
Havia algo naquela cavidade onde não deveria haver nada, e isso produzia sua própria luz quando o robô se aproximava. Então, se aquela porta de pedra se abrir novamente, se o mecanismo que permitiu que ela deslizasse para o lado da primeira vez se ativar uma segunda vez, a questão não é mais o que será revelado quando ela se abrir. A questão é o que já está esperando do outro lado. Deixe um comentário abaixo. E você acha que Oria deveria divulgar o restante da filmagem, ou ele fez a coisa certa ao selá-la novamente? Inscreva-se e ative as notificações, porque se aquela porta se abrir novamente, seremos os primeiros a avisar. A gravação completa e sem cortes está no comentário fixado. Kieran Oria selou seu ponto de entrada e foi embora. Ele não voltou à ponte desde o dia em que lacrou a tábua. Não diz por quê, nem sequer discute o assunto ao telefone. A única coisa que confirma oficialmente é que o que quer que estivesse lá dentro, continua lá. O que quer que estivesse lá dentro, já não está.